Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me deem retorno do som. Eu vou aceitar a Feira aqui. Deixa eu achar o convite dela. Aqui. Pessoal, enquanto ela vai entrando, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntinhas para enviar, mandar ali por baixo. Boa noite. Olá! Fê, que honra ter você aqui. Você tá de ladinho aí na Vou tela. virar, vou virar. Aê, agora fica mais fácil de eu te enxergar. Você tá me vendo bem? Tô te vendo bem, Ju. Tá, O boa som tá noite. bom? Boa noite, Ju. Isso. Pessoal, respondo se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo a Fer bem também. Como é que tá o som? Vou pedir para vocês, primeiro de tudo, para vocês não mandarem a pergunta enquanto tá rolando a tela, porque às vezes a gente não consegue acompanhar, porque vai rodando muito rápido e eu não consigo voltar. Então, se vocês tiverem pergunta para enviar, ali do lado do comentário tem aquela caixinha de interrogação, vocês podem mandar por ali, que daí depois a gente vai separando, vai falando, porque eu acho que a ideia que eu e a Fer separamos para hoje é um bate-papo, né, Fer? É isso mesmo, Ju, isso mesmo. Acho que a gente começa falando algumas coisas e aí Vamos vai ver como que o fluindo. pessoal vai interagindo. Fê, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal do meu Instagram, que não te conhece, que está por aqui, depois eu me apresento para o pessoal do seu. Tá bom, Ju. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Ai, meu Deus. Gente, eu sou novata aqui, viu, gente? Nesse negócio aqui. Bom, primeiramente queria te agradecer, Ju. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei bastante honrada. É lindo esse movimento todo que você está fazendo sobre o Setembro Amarelo, sobre a depressão, conversar com diversos profissionais de diversas áreas, essa interação, né, com o multidisciplinar é muito importante, né, quando a gente fala de depressão. Enfim, então, muito obrigada. Mal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Riso, eu sou psicóloga, terapeuta, facilitadora de Psyche como a Ju e trabalho com diversas abordagens, na verdade, mas tenho como filtro da minha lente a psicologia positiva, que é algo que eu amo e que quando eu conheci fez todo sentido com o como eu enxergava o processo do ser humano, né? Então eu trabalho sempre vendo o ser humano como uma fonte de potencialidades e não uma fonte de limitações, né? E isso foi o que a psicologia positiva me trouxe como uma lente mesmo, né? Então eu sou formada já há 17 anos, atuo na área em consultório, dou treinamentos de autoconhecimento, treinamentos vivenciais, dou uma formação de coaching sistêmico integrado também junto com o meu marido. Facilito grupos de mulheres e adoro trabalhar com grupos, inclusive dou aulas, enfim, é bastante coisa. Eu também sou formada em hipnose clínica, hipnose ericksoniana, practitioner em PNL, que eu adoro também. Mindfulness, eu tenho especialização, algumas especializações em mindfulness, comunicação não violenta, enfim, tudo que acho que de alguma forma facilita a comunicação, a conexão, a presença, né, de um jeito amoroso e tal, faz parte de como eu gosto de trabalhar. Agora é sua vez, Ju, se apresenta aí pro pessoal do meu Insta. Você sabe que o pessoal, quando viu, foi conhecer você, falou assim, vocês vão falar de Psyche, né? Não, a gente promete que a Hoje gente não. dá uma pinceladinha, mas a gente pode marcar sim de falar para o Psyche. É muito novo ainda, as pessoas têm muita curiosidade de saber. É uma técnica que eu sou apaixonada pelos resultados, Duas. né? Não tem o que a gente É falar, porque quem maravilhoso. faz Psyche se derrete inteiro. É Gente, verdade. tanto para os pacientes quanto para a gente, como resultado é muito satisfatório, né? Mas não Sim, é assunto para hoje, tá, não é pessoal? para A hoje. gente tenta pincelar. Bom, meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta,
mas trabalho especificamente também com a saúde do ser integrativo, né? Nisso, meu foco principal é a fisioterapia integrativa, associação corpo e mente são. Trabalho com a microfisioterapia, trabalho com facilitadora de Psyche também. Tenho formação em hipnose clínica, tenho formação em N-Code, tenho formação, deixa eu ver o que mais, em leitura biológica, tenho formação em planejamento e gestão de negócios, em marketing, em outras áreas que não só a fisioterapia. E também sou apaixonada pelo tratamento do ser como integral, em descobrir como a gente pode associar essa forma corpo e mente da melhor forma possível para a gente resolver os problemas, as queixas que as pessoas trazem até nós, porque eu acredito que está tudo interligado. Tudo é um todo só, né? Um todo, sim. E eu acredito que quando eu convidei a Fer para fazer essa live, quando eu trato de depressão em consultório, quando o paciente chega ou já com diagnóstico médico de depressão, ou reclamando sintomas que são característicos da depressão, mais ou menos 50% dos casos estão relacionados com não se conhecer, não saber quem a pessoa é, não entender o sentido da vida, não saber o direito o que está fazendo, o porquê que está aqui, não está satisfeito com o trabalho, não está satisfeito com a família, está vivendo num automático de crenças da sociedade e não consegue se encontrar. E isso acaba colocando uma pessoa sem liberações hormonais que tragam satisfação, que tragam bem-estar, né? Acaba alterando uma bioquímica que muitas vezes leva à depressão. É o meu caso, foi exatamente dessa forma que aconteceu comigo. Quero contar um pouco para vocês também, e pelo que a gente já conversou com você também, né, Fer? Também. Conta um pouquinho da sua história e aí depois eu conto um pouquinho da minha. E é legal porque a gente trabalha com saúde, né, com saúde integral. E muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, né, mas a vida de vocês é muito boa, né, é tudo ótimo, vocês não têm problemas, né, e tal. Então é bom para as pessoas no geral saberem que somos todos iguais, todos seres humanos e passamos pelas mesmas coisas, né? E a depressão pode bater na porta de qualquer pessoa, né? Exatamente. Eu lembro que eu demorei muito tempo para entender o propósito da minha vida, né? A gente vem com aquela crença familiar muito forte, não tem como a gente não citar a crença aqui, Não. mas que você precisa crescer, estudar, se formar, daí você vai casar, você vai ter filhos, você vai trabalhar, você vai envelhecer e você vai morrer. E parece que a gente vai colocando a vida nesse automático da forma como que a sociedade, como que a família, como que a religião, tudo vai vindo para cima da gente, né? E eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de dizer não e muito adepta a agradar as pessoas. E eu vejo que isso é muito comum com todos, né? Sim. A dificuldade de dizer o não, a forma de posicionar a tua opinião com medo de magoar outras pessoas, você acaba se encaixando na sociedade de uma forma que você agrade. E como eu não sentia aquele negócio ainda, eu sabia que eu amava a fisioterapia, que eu queria ela, mas eu sei muito perdida da faculdade. Eu acho que como todo mundo, né? Como que eu vou começar, como que vai ser, começou a pressão da família que eu precisava achar um trabalho, que eu já estava formada. E eu acredito que eu fui me jogando para tudo que é canto, sem um foco, sem um direcionamento. E teve uma época da vida que meu pai passou por um problema pessoal e ele pediu para eu ajudar ele na empresa dele. Então, eu acabei aceitando, mudei de área. No primeiro momento, eu gostei muito do desafio, porque eu sou movida a desafios, assim. Mas depois eu me coloquei numa posição automática de vida, né? Meu marido abriu uma outra empresa, pediu para eu cuidar, eu fui lá e falei sim, e fui cuidar da empresa do meu marido. E daí depois, tudo que me pediam, eu ia me adaptando, eu ia fazendo, vamos comer tal coisa, vamos. Você tem uma ideia? Não, tanto faz. Era sempre assim, que os outros querem, estava tudo bom.
E quando eu vi, eu estava vivendo uma vida totalmente no automático. E quando você faz isso sem ter uma motivação para acordar cedo, um prazer para fazer as coisas, a tristeza vai te consumindo, né? Você põe a tua rotina no automático. O teu relógio desperta às 8, por exemplo, você acorda, toma café, vai trabalhar. Sai do trabalho, contando as horas para chegar final de semana para você ficar em casa, né? E daí ficar com aquela agonia de domingo à noite de começar tudo de novo e a coisa vai rolando no automático. E a tristeza em si começou a me consumir. Eu entrei primeiro num estado de tristeza. E isso fez eu distorcer muito as visões de realidade. Para mim era tudo contra mim. Se as pessoas estavam junto tomando um café, que me conheciam e não me convidavam, era algum problema contra mim. Era alguma coisa que eu fiz para aquela pessoa e eu não sabia o que era. Aquilo me corroía mais ainda. Eu ficava ali martelando a cabeça para saber qual era o problema. Se alguém da família não respondia a mensagem, eu já falava, tá bravo comigo, o que eu fiz? Eu perdi o sono durante a madrugada, eu ficava o tempo todo imaginando, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Eu estava perdida. E eu fui perdendo exatamente a vontade de fazer as coisas. Eu sentava no sofá, às vezes de madrugada, meu marido acordava e ele falava que eu parecia um zumbi, porque eu ficava olhando para o nada, e eu não tinha pensamento, o pensamento ficava vago, assim, sabe? Pouquíssimas pessoas perceberam que eu estava diferente, com os mais próximos eu estourava muito em estresse, em explosão, para descansar. E aí também tem um outro ponto importante que você falou, Ju, que é uma outra característica dentro do quadro da depressão também, que as pessoas muitas vezes não sabem, que é a agressividade. Né? Exatamente, porque daí a pessoa acha que você tá só estressada. E principalmente a minha mãe, ela vinha falar comigo, eu tô te percebendo que você tá diferente. Ai, para, sabe? Eu estourava, explodia. Comecei a fazer isso com a Lara dentro de casa, porque daí eu queria limpar a casa, eu queria fazer um monte de fuga sem sentido. E tudo que me atrapalhava, que saía daquilo, eu surtava, eu ficava nervosa. E com a sociedade em si, eu fui ficando retraída. E algumas pessoas perceberam, Juliana, você tá triste, você tá diferente, você tá mais quieta. E daí eu até fui pedir ajuda num primeiro momento. Procurei uma psicóloga e ela pediu para eu comentar as coisas. Só que eu tava tão perdida que eu não sabia o que comentar. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu tava cheia de distorção da minha realidade. Para mim, meu marido não gostava de mim, ele só pensava nas coisas dele, porque eu estava me afastando, mas eu joguei a responsabilidade para cima dele, porque eu enxergava as coisas dessa forma. Ser mãe estava exaustivo, a família só me enchia o saco, eu não queria ver meus amigos, porque todo mundo não gostava de mim, só faziam por pena. Eu distorci totalmente. E daí foi quando eu descobri a micro, que a minha cunhada falou para mim que achava que eu deveria fazer, porque aquilo era a minha cara, que ela me viu naquilo quando foi fazer. E ela falou até para eu fazer como profissional, porque também não era uma pessoa que tinha percebido o que estava acontecendo comigo, sabe? E daí eu fui tentar entender o que era microfisioterapia, e aí eu consegui entender o sentido da minha vida. E aquilo que foi que me motivou a começar aquele furacão de vida que eu saí disso, que eu fui fazer curso, que eu fui estudar, aquela série de conhecimento, de entender, porque se tinha feito bem para mim, eu também queria fazer para outras pessoas, mas sem perceber que não foi só a micro como técnica, mas foi a micro como sentido de vida, como eu entender o que eu queria fazer, onde eu queria chegar, o que eu queria estabelecer para mim na vida, sabe? E se a gente pensar em hormônio, eu acho que foi ali que desencadeou de novo a minha produção de dopamina, de ocitocina, coisas que eu não tinha mais, que não me geravam mais nada de prazer, sabe? E você? Quanta coisa, né? Então, eu ouvi você, né, assistir as lives também da semana passada, dessa semana, e aí trazendo isso, né, o que você trouxe já para eles, só reforçando, são níveis de depressão, né? Eu já tive depressão algumas vezes, né? Mas a minha primeira depressão foi com 17 anos e foi uma depressão do nível mais grave, né? Então, o gatilho da depressão foi o término de um relacionamento. Bom, a adolescência, aquela coisa, né, que tudo é o fim do mundo, né?
tudo, nós temos uma coisa de um exagero que vem de uma intensidade muito grande, então era o primeiro namorado, né, e tal, então aí a gente cai na questão do sentido, né? Eu tinha naquela época este relacionamento como sentido da minha vida, né? Então quando esse relacionamento termina, eu fico completamente sem chão, né? Na micro e na leitura biológica vocês usam esse termo, né, para dizer perdida no meio do nada, né, sem chão, totalmente, é um desabamento da existência. Foi o que aconteceu comigo. E dentro disso eu parei de me alimentar, parei de ir para a escola, parei de comer, parei de tomar banho, né? Enfim, realmente não queria mais viver. Não via mais sentido na vida porque eu depositei o sentido da minha vida nessa relação que era algo externo, né? E achava que sem ele não tinha por que mais, né? Ainda bem que eu tenho uma mãe psicóloga, né? E, obviamente, ela me ajudou muito. Meu pai também, de formação, era psicólogo. E aí, o agravante que a gente escuta muito é a questão da genética, que hoje a gente já sabe que isso não é, né, um fator determinante. Temos a epigenética aí para mostrar, mas na época não se sabia disso. Então, o meu pai também tinha depressão, né? Então, era como se fosse uma... você está fadada a isso mesmo, essa é a sua vida, né? Foi mais ou menos isso. Mas aí me colocaram, eu fui fazer tratamento medicamentoso com um psiquiatra na época, eu fui para uma terapia com uma psicóloga, por conta, né, de ter ficado sem comer, eu entrei num processo de anorexia, então tive que ir para uma nutricionista, precisei de um tratamento multidisciplinar também para poder sair disso, né? E fui muito bem amparada, muito bem acolhida. Então, depois, né, fiz um tratamento de 2 anos, mais ou menos, né? E fui desmamando do remédio, parei de tomar remédio e fiquei super bem. Então, assim, isso também é uma outra coisa que os meus pacientes chegam, né? Quando eles estão com depressão e é necessário o uso da medicação, porque nem sempre é, né? Eles falam, eu não quero ficar dependente do remédio. Eu falo, um bom psiquiatra com um bom acompanhamento terapêutico e outras técnicas que eu indico concomitantemente, como a micro, porque eu sou apaixonada pela micro também, né? Como a constelação, às vezes, quando a gente está falando de coisas sistêmicas e tudo mais, né? É sim possível sair disso, né? Não vai ficar dependente de medicação, existe um fim para esse processo, é um ciclo, né? E depois que eu saí disso, alguns anos depois eu tive uma outra depressão, mas aí num nível também, num nível 2, assim, eu diria, que era uma coisa de enxergar a vida preto e branco, como você descreveu. Eu ia trabalhar, eu tinha a motivação do trabalho, eu já era psicóloga, eu gostava, mas sentia que tinha um vazio, que não me preenchia, né? Era isso. O trabalho não me trazia o sentido que eu achei que ele fosse me trazer, na verdade, né? E aí, eu acho que nada melhor do que o autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, a entender o que mora dentro da gente, que mora dentro do nosso coração realmente, de verdade, a gente começa a entender por que naquela época, mas hoje você não é psicóloga? Sou. Você não é realizada? Muito, né? Mas eu entendi que dentro do meu processo, dentro das coisas que me davam sentido, eu precisava, além do consultório, de trabalhar com grupos, né? Que é uma coisa que me preenche muito. Então, fui estudar outras coisas, sair daquela psicologia quadradinha dentro daquele formato e fui entender o que era psicologia para mim, dentro de mim, né? E por isso que hoje eu trabalho muito realizada, porque a psicologia, com tudo que eu estudo, e estou sempre estudando, né, Ju? A gente se conheceu estudando, inclusive, do que mudou para mim, do que me fez bem, né? E do que, para mim, na minha visão, funciona, que é essa visão do coração mesmo e dessa coisa integrativa, né? Nenhuma das abordagens, nenhuma das terapias, né? Nem a micro, nem a leitura, nem a psicologia sozinha funciona, né? Nós somos várias abordagens, várias técnicas de braços dados, né? Eu acho de mãos dadas em prol da saúde integral das pessoas, né?
E é muito importante você falar isso, porque eu vejo assim que todo mundo fala, meu Deus, mas você não para de estudar. Mas eu acredito que quanto mais a gente estuda o ser humano, mais a gente vê que a gente sabe pouco, mesmo Pouco. estudando todo santo dia, porque é tudo muito complexo. E até, eu acho que você já deve ter passado por essa pergunta, a gente que vai para uma linha mais integrativa, mais sistêmica, as pessoas acreditam que a gente seja muito contra a medicina ocidental, né? Sim, Ah, sim. não, porque medicação... não, eu não sou contra e tenho certeza Nem que você eu. também não é. Não. Só que, assim, medicação, ela tem tempo certo, farmacodinâmica certa, Certo. né? Duração certa, tempo certo e o medicamento certo. O que eu acho que a gente acontece que está sendo vivido errado é que as pessoas criam a crença, elas vestem uma roupagem da doença e elas se sentenciam a tomar medicamento como parte da vida delas para sempre. E Sim. muitas vezes porque é o medo de enfrentar a causa, então é melhor amenizar o sintoma, né? E assim, a nossa cultura é muito voltada para isso. E daí a gente fala, mas a gente é uma cultura que precisa de prática clínica com evidência, né? Mas a gente sabe que muita coisa na prática clínica nós não temos ainda evidência porque é tudo muito novo. Inclusive a questão de busca de sentido de vida, limitações de crença. Mas a gente vê que na prática clínica funciona e que se resolve. Né? Sim. Hoje, graças a Deus, a tecnologia está evoluindo, as pesquisas estão aparecendo, mas existe sim possibilidade, em grande maioria dos casos, de ser resolvido de formas mais suaves, Com desde toda que certeza. as pessoas estejam dispostas a, principalmente a palavra que você usou, a se conhecer, A se né? conhecer. E assumir a responsabilidade pela sua vida, não jogar em cima do Exato. outro, né? Exato. E, isso é muito importante. Eu tenho alguns pacientes com depressão. E eu sempre falo, né? O terapeuta só leva o paciente até onde ele já foi, né? Então, não é à toa que muitos pacientes com depressão chegam até mim, né? Porque eu acho que é isso, eu conheço esse lugar, né? Então, a frequência, né, vem, né, acaba atraindo e eles acabam parando no consultório. E eu tenho pacientes mais graves e pacientes com depressão mais leve, e aí cada um dentro do seu tratamento, da sua dinâmica e tudo mais, mas eu sempre falo, pode ter eu e mais 10 profissionais te ajudando. Se você não fizer a sua parte, você não vai sair do lugar. Porque eu tenho como ir até uma parte, né? Os outros profissionais têm como ir até uma outra parte. Agora, se não houver nenhuma atitude interna de mudança, né, da pessoa, a gente não faz nada por ela, porque na verdade quem se cura é a própria pessoa, né? Perfeito. E quando a gente fala dessa questão de busca de sentido de vida, que é comum e muito, muito comum para você também, né, Fer? Sim, muito. Ou seja, às vezes na vida profissional, às vezes na vida pessoal e muitas vezes em conjunto, né? Sim. Por exemplo, como que você associa isso? Como que você trabalha ajudar essa pessoa na busca de sentido de vida? Depois eu acabo falando sobre A micro. micro. Como que isso funciona? Tá, então, dentro da psicologia positiva, a gente fala sobre a busca de sentido, não só dentro dessa conotação grandiosa, né, que as pessoas trazem, né? Ah, eu não sei o sentido da minha vida, eu não encontrei, porque daí, se a gente trabalhar só com essa alternativa, fica uma coisa, às vezes, muito distante para a pessoa que está completamente perdida, né? Então a gente fala sobre encontrar o sentido nas pequenas coisas, né? No seu dia a dia, o que te traz o mínimo de satisfação, né? E se não tem, vamos encontrar algo, né? Então assim, nada me dá sentido a não ser ir praticar a minha atividade física. Ok, então esse é o sentido da vida neste momento. A atividade física traz um sentido para você. Porque o sentido, essa noção do sentido, ele é o que impulsiona a gente a agir. Quando eu tenho um sentido para realizar algo, aí eu tenho uma mola propulsora que me direciona na direção daquilo, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu faço. E buscando no dia a dia, nas pequenas coisas que a pessoa faz, o que traz sentido para ela naquele momento.
Porque todos os acontecimentos do dia a dia geram um senso de sentido. A gente só não está conectado ou percebendo isso, né? A não ser quando a gente está num piloto automático, como você falou, né? Que a gente está só existindo, não está vivendo, né? A gente está só existindo. A gente acorda, vai para o trabalho, volta, come, vai dormir, para chegar logo à sexta-feira, para daí no domingo ficar deprimido, porque segunda-feira já está chegando, né? Isso viver no piloto automático. Mas aí eu vou trabalhar essa questão. Então, o que na sua vida, qual é o momento da sua semana onde você se sente feliz, mas não a felicidade, aquela felicidade utópica, não, com uma sensação de bem-estar, né? Ai, eu me sinto assim no momento que eu estou preparando a comida, por exemplo. Ok, então a comida é o que traz sentido para o seu dia. E eu vou trabalhando essas pequenas noções de sentido até a gente poder deixar isso, até que isso comece a reverberar, porque na psicologia positiva a gente fala muito da importância das emoções positivas, né? Então, se naquele momento a pessoa sente amor, se naquele momento a pessoa sente uma alegria, uma gratidão, um senso de conexão, né? Eu ouço isso às vezes, né? Eu me sinto bem quando eu vou fazer o meu trabalho voluntário. Ó, né? É o senso de sentido naquilo ali, né? O que no trabalho voluntário te faz sentir dessa forma? E aí eu vou trazendo isso para outros âmbitos para que a gente possa reestruturar. É como se fosse fazer com que a pessoa mergulhe dentro de si para encontrar novas possibilidades de existência, sabe? Para encontrar novos sentidos. E não só no sentido de o que eu quero fazer da minha vida que vai me trazer esse senso de propósito. Não, mas no dia a dia, o que te faz levantar? Que momento do seu dia, sabe? Eu uso muito isso, Fê, para quando. Porque normalmente pacientes depressivos eles têm um padrão muito negativo, né? Sim, se ele pode ter passado bem o dia todo, mas alguma coisa aconteceu errado, uma ligação de um cliente, a propriocepção, a percepção que ele tem de estudo é que o dia dele foi horrível, né? Sim. Porque uma situação trouxe isso. Então, existe um questionário do Instituto HeartMath que se chama Questionário do Balanço Energético. Eu posso até tentar depois dar um jeito de disponibilizar isso para quem estiver na live. Legal. E eu costumo imprimir isso para os meus pacientes. E ele tem um desenho bem ilustrativo que mostra para você andar com aquilo durante o dia, né? E você ir marcar um pontinho no lado do que você viveu de negativo e o que você viveu de positivo. E de coisas simples. Eu tô tomando café, o meu pão tá fresco e tá gostoso. Ponto positivo. Eu tomei um banho quente, o chuveiro não queimou. Ponto positivo. E nisso a gente vai montando. Eu não peguei acidente no trânsito. Ponto positivo. Ponto positivo. E daí, no final do dia, eu peço para eles somarem essas pontuações e verificarem se o dia realmente foi tão negativo como eles estão com essa percepção, ou se o paciente está com uma distorção de como ele está olhando para isso tudo. E daí, às vezes, começa a cair a ficha, sabe? Sim. Que realmente é um padrão negativo do reclamar. Né? E é isso que a depressão traz, né? Que é isso que você falou. A lente da depressão, ela é muito negativa. Então, a mentalidade fica muito negativa. Então, realmente encontrar esses pontos de luz, né? Dentro do dia, isso faz com que a gente consiga mudar a roda, né? Aos pouquinhos. É um processo, não é pílula mágica. Né? E é muito aquilo que o Dr. Gustavo até falou na segunda-feira, né? Que é um médico psiquiatra que também tem essa visão, que ele falou sobre isso, porque a forma como você coloca a percepção do teu dia a dia, os teus circuitos neurais vão começar a funcionar naquilo e dentro da sua cabeça vai ser criado para fora. Então, você vai se sabotar, vai dar um jeito de fora virar a realidade que está dentro. Exatamente. Então, essas pequenas metas que você começar a agradecer, daí eu peço para eles no final do dia repetir a palavra gratidão pelo meu pão, gratidão por não pegar trânsito, eles repetirem aquilo e visualizarem aquilo novamente, para a gente começar a construir um novo circuito neural para esse paciente. Com neurotransmissores mais positivos, e daí o dentro vai começando a transformar o fora, exatamente
pequenas coisinhas, né? As pequenas coisinhas, porque às vezes a gente está focando nas grandes e as grandes parecem muito distantes, né? Então, essas novas possibilidades e novos recursos que surgem, né? A psicologia positiva fala muito do poder da gratidão justamente para mudar, né, esses circuitos neurais, para mudar na neuroplasticidade ali, esses caminhos, né? Então, se tem o diário da gratidão, onde todos os dias, à noite, a pessoa vai agradecer por 3 coisas boas que aconteceram no dia dela. E isso é importante, principalmente nos dias ruins, né? Quando parece que tudo deu errado, mas ainda assim, o que você tem para agradecer? Nossa, eu tenho para agradecer que eu tenho uma cama para dormir, né? Que eu pude me alimentar hoje, que eu tomei banho no chuveiro quentinho, que eu tenho meu cachorro me esperando em casa, ou meu marido, meu filho, enfim, né? Tem tantas coisas que passam despercebidas, dependendo da lente que a gente está usando na nossa rotina, né? E poder pontuar isso com os pacientes é muito importante. Para eles verem que, ok, tá difícil, né? A gente consegue ser compassivo com isso, né? A gente percebe a dificuldade, a gente percebe a dor, mas ok, mas e o que tá bom, né? Aonde são os pontinhos de luz ali para a gente poder gerar mais luz? Porque existe uma pesquisa feita da psicologia positiva do quanto as emoções negativas, elas grudam, fixam mais do que as emoções positivas, né? Então, foi feita várias pesquisas em cima disso, mas a Bárbara Fredrickson trouxe isso, e foi comprovado, né? Existe um ponto que é assim, 3 pontos alguma coisa de emoções positivas para uma emoção negativa, né? Então, quando a gente tem uma emoção negativa, a gente precisa de 3 pontos alguma coisa de emoções positivas para poder anular aquela emoção negativa. Para quem está deprimido, isso é muito mais custoso, né? Exato. Então, a gente brinca que a emoção negativa, ela gruda que nem velcro, né? E a emoção positiva, ela desliza que nem teflon, né? Perfeito. E o mais engraçado é que quando você faz essa prática, eu comprei uma agenda para fazer o caderninho da gratidão quando eu estava passando esse processo. Até eu pedi para o pessoal sempre dar print nas lives, porque eu vou começar a distribuir os livros que me ajudaram nesse processo. E um dos livros Ótimo. ensinava essa questão da gratidão. Uhum. E eu fiz isso durante muito tempo. E o engraçado é que você muda tanto a tua percepção de olhar a tua rotina no dia a dia, que mesmo quando você vive uma porrada, você acha um ponto positivo em cima daquilo para olhar, porque você começa a criar o padrão do positivo. Então eu vejo que às vezes eu e meu marido passamos situações que a gente se desesperava e eu ensinei isso tanto para ele que ele mesmo falava, não, mas é que daí não era para ser. Pensa, se a gente fizesse assim, ele começava a justificar já olhando positivo. Eu falei, positivo, sim. um monstrinho positivo aqui em casa. E olha como reverbera, né? E se torna nosso isso. No começo não é, né? No começo é um exercício, mas com a prática se torna nosso. Eu faço todo dia, todo ano, meu caderninho da gratidão. Eu tenho isso como hábito também e é comprovado. Emoções positivas geram mais emoções positivas, né? Perfeito. Então, isso é de graça, né? Porque não necessariamente você precisa comprar um caderninho, você pode fazer um caderninho com um caderno que você tem em casa, né? Uhum. Assim como eu brinco, né, com os meus pacientes que a meditação também é uma coisa maravilhosa para o autoconhecimento, para você entender as emoções que estão presentes dentro de você, para você entender os padrões de pensamento que você tem, também é gratuito e não tem contraindicação. Perfeito. E hoje a ciência está mostrando milhões de pesquisas aí, de níveis altos, inclusive, né? Falando sobre o benefício da meditação na depressão, na circuitaria neural e etc, né? Exatamente. O difícil é o começar. Sim. A justificativa, eu sou muito ansiosa, não consigo parar meus pensamentos. E como que eu faço esse treinamento? Um dos livros que eu tenho aqui que me ajudou muito é A Prática do Mindfulness, que ele dá exercícios de como fazer isso. E é um dos livros que eu quero repassar para frente também, sabe? Que foi muito positivo. Eu sempre falo que para você começar, às vezes o mais fácil é você começar com meditações guiadas, né? Porque aí tem uma pessoa te levando nesse processo e por mais que a sua mente ela vá parar em outros lugares, você volta a atenção para os comandos que estão sendo dados, né? Às vezes no começo é mais fácil. Aí depois você vai descobrindo, né? Eu falo que para cada pessoa funciona um tipo de meditação, né? Funciona. Então,
Tem mantra, tem respiração, tem música, tem em silêncio, prestando atenção no corpo, que é o mindfulness, né? É prestar atenção em como você tá, em como tá o corpo, em como tá a respiração e tudo mais. Enfim, são 1 milhão de práticas, né? E às vezes a Sabe gente como que usa eu como desculpa comecei? ser ansiosa, né? Sabe como que eu comecei? É. Foi durante esse processo com a meditação de escovar os dentes. Olha, mas é maravilhoso, né? Porque a gente escova os dentes no automático. E aí Exato, você o colocava livro, o foco da sua atenção. e depois eu tinha que responder as perguntas do livro, tipo, por qual dente que eu comecei, Começou. como que foi a sequência, quantas vezes eu passei a escova de um lado, quantas vezes eu passei. Cara, eu nunca saberia dizer sobre isso, porque é uma atividade automática. Como Sim. dirigir, você nem sabe as ruas que você passa no dia a dia. E isso que começou a trazer a minha intenção, entender o que era a tal da meditação também, né? No Uhum. começo parece uma coisa de outro mundo, assim, que você tem que sentar ali e você acha que alguma coisa mirabolante vai acontecer, você vai parar numa outra dimensão, vai É. conversar com seres evoluídos e daí nada acontece e não é essa a intenção. É até legal um dia a gente gravar uma live com o pessoal que quer aprender para dar dicas, né, Fer? Super, super. Nossa, eu super topo. Eu tenho algumas meditações. Existe um aplicativo, existem vários aplicativos maravilhosos, tá? Mas tem um aplicativo que chama Insight Timer. E se você coloca o meu nome lá, Fernanda A.M. Riso, tem 4 meditações guiadas minhas lá, né? Ai, que São legal, eu sei gratuitas. disso, né? Né? E tem uma delas que é pequenininha para iniciantes, acho que ela tem uns 6 minutos, né? Que ela tem os princípios do mindfulness nela e bem bacana. E falando dessa questão da busca de sentido de vida, eu acho muito legal a gente falar sobre a questão de sabotagem também, né? Na micro, isso aparece muito, esses bloqueios de autossabotagem, dificuldade de percepção do futuro, dificuldade de se encontrar, que acaba levando muitas vezes as pessoas a procrastinarem, que também é uma coisa muito comum. Fer, estou pedindo só para você escrever o nome do aplicativo ali Vou dos escrever comentários aqui. para o pessoal, tá? E para eles te localizarem. Tá. Senão vou perder isso, daí depois eu vou esquecer de falar. E é bem importante que a gente ache esses bloqueios na micro e normalmente eles já vêm da infância. E é muitas vezes aquela coisa simples, eu até gravei um IGTV falando sobre a questão do que aconteceu com a Lara no casamento, que a gente às vezes não dá importância para isso, mas aquele fato de quando o pai fala, não faça isso que você não pode, não é para a tua idade, você não é capaz, vai se somatizando no corpo e quando chega na vida adulta, uma das distorções do caráter da pessoa é procrastinar e fugir de encontrar o seu propósito, né? Porque às vezes a pessoa, justamente por a modificação do circuito neural tá toda bagunçada, ele traz isso para a realidade. Então, às vezes, eu vejo que eu tenho um paciente que acontece muito isso, ele está no auge de conseguir o que ele quer e dá um jeito de se sabotar. Ele cancela o curso, ele não paga o boleto, ele dá um jeito de perder o avião para não ir fazer o negócio que ele precisa, que é muito importante. E é muito uma questão de coisas que ele passou na infância. E hoje a gente está descobrindo isso na micro, associando o trabalho da mudança de crença dele no Psyche. Porque é Olha que tão interessante. enraizado isso nele, né? Que ele não é merecedor, que essas questões que foi passado na infância, que ele está jogando toda a procrastinação para não conseguir as coisas que ele quer. Ele consegue dar um jeito inconsciente de se auto-sabotar. Para E ele daí de vem a fato, depressão. né, não ser merecedor para comprovar aquilo que foi dito lá, que a gente acha que não impacta, mas no fundo impacta muito, né? Exatamente. E assim que veio a depressão, porque para ele era algo tão terrível, mas que ele não consegue ter controle de procrastinar. Conscientemente, ele sabe muito bem que ele não pode fazer isso. Mas Uhum. quando ele vê, ele já fez. E Né? aí é importante a gente trazer essa informação que a gente tem, que a gente trabalha as crenças subconscientes no Psyche, né, Ju? Que às vezes a gente tem consciência, né? A gente sabe que precisa mudar, a gente no consciente quer mudar, mas pelo consciente ser apenas 5% da mente, né? E a mente ser dominada pelo subconsciente, que é 95%, mais ou menos, né? A gente acaba ficando frustrado com a gente mesmo, como se
nós fomos incapazes. Não, mas eu sei que eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar e eu não consigo mudar, então eu não vejo saída, né? Eu não vejo sentido e vira uma batalha mesmo. Vira. E daí Né? quando você vai testar, não sei você, Fer, mas eu vejo muito quando você vai testar as questões de desapego no passado, no Psyche, as crenças são todas fortes, né? Sim, De sim. libertar o passado, de esperar ansiosamente o bem que me aguarda agora. Never, nunca dá certo, né? Nunca. E a questão isso sempre, né, eu acho que tem que ser trabalhado, e a questão do auto-amor, né? É. Do eu me amo incondicionalmente, eu me aceito, eu me aprecio e me aceito profundamente. Essas são coisas que geralmente também dão fracas, né? E o merecimento, né? Que também é uma crença na autoestima, que quando dá fraca é a questão de sabotagem e procrastinação, é batata isso acontecer, porque a Sim. pessoa se vê como não merecedora do bem que as coisas têm para acontecer para ela, né? E aí tem isso que você falou, né? Vem de crenças familiares, de questões que aconteceram, e se a gente for não é o foco hoje, né? Mas se a gente for falar em questões sistêmicas, familiares, né? Às vezes a família tem um padrão, né? E Uhum. esse padrão se perpetua e aí a pessoa, ela se sabota para continuar pertencendo, né? Então vamos supor, uma família que perdeu tudo, né? Que viveu, sei lá, os avós, os bisavós, os tataravós foram perdendo dinheiro, né? E aí essa pessoa começa a ter sucesso. E aí a gente percebe os ciclos de autossabotagem, onde ela se sabota para não conseguir, ou ela se sabota para perder, porque assim, pela lealdade sistêmica, pela lealdade familiar, eu continuo pertencendo àquele sistema familiar, né? Perfeito. A memória tá no corpo A memória está e, no corpo. consequentemente, ela vai trazer esse padrão para a pessoa. Porque a gente tem mapas na micro que a gente consegue verificar isso também. Se tem histórico de falência na família, se isso tá na pessoa ou não, isso também aparece. E é incrível como isso domina a pessoa. Porque às vezes a pessoa consegue ganhar muito dinheiro, mas é a tal da liquidez, né? Isso, exato. O dinheiro some, vai pelo ralo sempre. E Porque eles esses podem ser precisam de fatores padrão. que desencadeiam também, né, um processo de depressão. Que também hoje está muito em alta essa questão pela própria situação do país. As Sim. questões financeiras vêm muito forte, porque às vezes a pessoa consegue ter a busca do sentido da vida dela, mas isso está impactando, né? E daí ela começa a se perder no sentido, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu preciso prover uma família, eu preciso dar conta de pagar as minhas coisas, mas será que ela começa a se questionar se o sentido da vida dela está correto também? É verdade, verdade, Ju. E uma outra coisa, Ju, que também eu vejo, e provavelmente você deve ver bastante em consultório também, que eu acho que é um dos piores malefícios que essa coisa das redes sociais trouxeram e tudo mais, né? E entra também dentro dessa questão do sentido, uma exposição muito grande de vidas perfeitas, né? E o excesso de Então, comparação, né? exato, exato, porque a comparação, nós seres humanos, o tempo todo a gente está se comparando, né? E essa exposição de vidas perfeitas, né? De casamentos perfeitos, de viagens perfeitas, de famílias perfeitas, trabalhos perfeitos, né? Gera em algumas pessoas, né? Uma coisa assim, nossa, a vida da pessoa é tão cheia de coisas e a minha vida é pobre de estímulos, né? Ou pobre de sucesso, né? Ou eu levo uma vida normal. E qual é o sentido dessa vida normal? Agora eu pergunto, né? O que não é uma vida normal, né? Porque, Porque na verdade, o que faz a gente bom ou mal, infelizmente, é a comparação, né? exatamente. E a gente Eu nunca se também compara gosto. para melhor, né? Não, Nunca. exatamente. É sempre a gente vai buscar um a mais. Isso não é ruim, às vezes, porque a pessoa, dependendo da forma como você está enxergando a vida e tal sentido, você pode buscar aquilo como inspiração, um direcionamento, o que não acontece no caso da depressão, porque a pessoa se coloca mais para baixo, Para por causa que a baixo. autoestima está estragada, né? Então a tendência é Exatamente. piorar. Mas normalmente a comparação ela sempre vai existir. Só que o sentido é que a gente precisa mudar essas crenças justamente para a pessoa parar de se comparar de uma forma negativa, porque é um Mudar padrão a percepção. comportamental.
né? Perfeito. Porque não são as circunstâncias que vão dar o sentido para sua vida, mas ao contrário, é você que dá o sentido para as circunstâncias, né? Fê, E tem uma mesmo assim... pergunta. Oi, fala, Pode Ju, falar, pode desculpa. complementar. Não, eu ia falar só que a gente acha que a vida só tem sentido nos bons momentos, né? Mas, na verdade, é muito interessante que a gente consiga perceber o sentido das situações desafiadoras, das situações tristes, né? Porque elas também têm um sentido para ser compreendido ali. Tem, são lições que a gente precisa tirar, né? E é isso que eu falo, que às vezes agora, de tanto praticar o caderno da gratidão e mudar a minha percepção, eu já consigo pegar situações difíceis e olhar de uma forma diferente. E é Sim. prática, né? O que antes me faria explodir, não dormir, ter um estresse absurdo, ficar mal, triste, hoje já não é assim a minha percepção perante essas situações. Não que eu seja plena, mas eu já consigo trabalhar isso, sabe? Né? Quando você descobrir, Ju, quando você descobrir como é essa plenitude constante, infinita, você me fala, tá? Também quero a Daí eu receita. tenho até medo, porque eu devo ter morrido já. Porque o mais interessante da vida e gostoso é alinhar, né? É você aprender Exato. nos altos e baixos, né? É Porque aquela analogia que a gente faz com o coração batendo, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? O coração, quando você olha lá no aparelhinho de medição, né? Ele faz assim, né? Ele faz assim, ele faz assim. Quando a gente morre, ele faz assim, né? Pi, exato. né? Então, Enquanto tem esse é o medo da vida, linear. né? Enquanto tem vida, tem altos e baixos. E é isso, né? É a percepção e como a gente lida com essas situações. E na depressão, a gente tem menos... acho que menos força, menos energia, né, para poder olhar para essas experiências de uma outra forma e por isso a ajuda dos profissionais, né? Fer, Diga. deixa eu... Fabi, você mandou uma pergunta, mas ela apareceu pela metade. Aqui eu não tô conseguindo enxergar ela inteira, não sei se dá para fazer isso. Porque ela parece assim, a micro tem a necessidade de caminhar em paralelo com a psicologia. Uma psicóloga me disse que a micro sozinha, eu acho que ela quis dizer que poderia não fazer efeito só micro. Não sei se era isso que ela quiser. Se ela tiver aí ainda e ela puder mandar ali no pontinho de interrogação a complementação da pergunta, porque não apareceu completo o que a psicóloga falou para ela. Entendi. Né? Eu acho que assim, eu É Fabi? respondendo... Fabi, isso. Fabi. Fabi, se você estiver por aí ainda, manda a pergunta aqui pra gente poder responder para você direitinho. Ela falou isso. Psicóloga me disse que a micro sozinha... Fábio, que ela quis dizer que a micro sozinha não funciona, é isso? Deixa eu ver o que ela quer dizer. Vamos ver se ela me responde aqui. Bom, se for isso, eu acredito muito que ela está equivocada. E a Fer também pode falar isso, porque dentro do próprio, né, trabalho dela, ó, elas precisam andar juntas. Tem casos que eu tenho certeza que precisa andar junta e tem casos, porque a micro também trabalha subconsciente e é bem o que a gente está falando. Se é uma questão de subconsciente, muitas vezes não precisa do psicólogo, como também às vezes é uma questão só de consciente, o psicólogo não precisa associar a micro. A maioria, quando a gente fala de depressão, a gente tem um processo inconsciente afetando o consciente, muitas vezes. Então, o trabalho da psicologia é fundamental para regulamentar essa parte da consciência. A Fer trabalha com outras técnicas, também trabalha com o inconsciente, e ela consegue explicar até dentro da psicologia a importância do subconsciente também, né, Fer? E assim, dentro do processo de psicoterapia, que é um processo um pouco mais demorado do que, por exemplo, a micro, né, Ju, que para cada tema, às vezes é no máximo 3 sessões, não é isso? Se não me engano? Isso. E o processo da psicoterapia, ele é diferente para cada pessoa, né? Enfim, às vezes a pessoa pode ficar 1 ano, 2, 3, enfim, né? E dentro desse processo, às vezes a gente consegue trazer coisas que estão no inconsciente ou no subconsciente, como algumas pessoas falam, né? Para a consciência. Mas é um trabalho e um processo de muito tempo, né? Agora, na micro, na leitura, no Psyche, né? São técnicas que trabalham essa informação de uma forma... eles vão direto ao ponto, é uma forma mais assertiva, né? E mais rápida, né? Então, eu acho que o que a Ju falou tem
tem casos e casos, né? Primeiro que, assim, o que eu vou discordar da terapeuta nesse caso é que, assim, é extremamente difícil a gente dizer nunca e sempre, né? Então, a micro sempre vai ter que caminhar ao lado da terapia ou vice-versa, né? Ou nunca vai precisar. A gente não sabe, os seres humanos, as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, pode ser que seja muito legal caminhar juntos, né? A terapia e a micro. E às vezes não vai ter necessidade. Às vezes quem está em terapia não vai precisar da micro e quem está na micro não vai precisar da terapia, né? Eu tenho até uma paciente minha que está aqui, se ela quiser se manifestar, porque eu já vi que ela deixou alguns recados, que foi exatamente esse o caso. A gente transformou uma sessão, processo no inconsciente, primeiro na micro, depois no Psyche, para dar continuidade nas mudanças de crença. E chegou um momento que ela precisava tomar decisões na vida dela conscientemente, que eu pedi para ela, preciso que você procure uma psicóloga e precisa ser uma psicologia mais sistêmica para casar com o meu trabalho. Claro. Justamente, aí que tá, infelizmente, a gente está tendo uma divisão na área da saúde, né? Que isso não é legal, mas está acontecendo, porque algumas pessoas conseguem entender a importância dessa equipe disciplinar e trabalhar o sistêmico, e outras acham que podem resolver tudo sozinha, ou que assim, uma área não funciona, o processo é só aqui. E isso é dentro de todas as áreas, gente. Na psicologia, na medicina, na nutrição, as nutris estão aí também que trabalham de uma forma mais integrativa. Em todas as áreas a gente tem essa diferenciação. Enquanto tem psiquiatras, por exemplo, que falam para o paciente, eu preciso que você vá fazer microfisioterapia, eu preciso que você vá fazer terapia, tem psiquiatras que vão falar que é só para você usar medicamento e isso vai resolver. Então, a gente tem os dois lados. E nisso que eu acredito que tem que jogar muita responsabilidade para o paciente, para ele decidir qual que é a melhor conduta para tratar. E a partir disso, o profissional, como a forma como ele trabalha, ele consegue conduzir ou uma equipe disciplinar ou não, né? Que eu acredito que muito no nosso caso, a nossa linha de trabalho associa diversas outras profissões, porque a gente trabalha o ser humano não só como um todo, mas como um ser individualizado. Exato. E quando a gente fala de um ser individualizado, a gente tem milhares de coisas para ser analisadas. Milhares. E é por isso que é complexo, é por isso que a gente é a louca dos cursos. Exato. Aí, ó, ela até se pronunciou ali. É complexo, complexo, é lindamente complexo. Lindamente né? complexo. Ó, ela se manifestou, ela falou que sim, aliamos a micro com a terapia e foi um sucesso. Então é exatamente isso. Como tem casos que eu não consigo sozinha, preciso mandar para nutrição, como tem casos que eu preciso mandar para o psiquiatra, porque eu não dou conta sozinha, a gente precisa saber que nenhuma técnica é uma panaceia. Exato. E que a gente pode ir até um limite e muitas vezes a gente precisa estender a mão. Porque justamente enquanto eu estou numa complexidade de estudo, a Fer está em outra e a gente pode se somar. Se entendeu? Somar, exato. Exato. E assim, e dentro da gente também, né? E isso o autoconhecimento traz. A gente também tem limitações dentro do que a gente estuda, né? Então, essa coisa de, não, eu resolvo tudo, e eu conheço muitos profissionais, infelizmente, por aí que fazem isso, né? É assim, a gente tem limitações, a gente só vai até um certo ponto, entendeu? Por mais que a gente se aprofunde, a gente estude e tudo mais, tem outros profissionais que são especialistas naquilo, que vão entender melhor, que vão saber guiar o paciente de uma melhor maneira, e isso potencializa o nosso atendimento daí, né? Então, somos uma fonte infinita de potencial, mas também precisamos saber até onde até onde a gente pode ir, né? Dentro daquilo que a gente estuda, né? Perfeito. Tem mais uma perguntinha, nosso tempo tá acabando. A micro pode piorar para depois melhorar? Eu acho que eu precisava entender um pouquinho melhor essa pergunta sobre o que é piorar. A gente pode ter alguma catarsezinha assim depois pós-sessão, porque o corpo está gastando mais energia regulando algumas coisas ali, até 48 horas pós-sessão. Mas normalmente, se existe uma piora muito longa no processo, a gente pode ter uma somatização de alguma coisa que foi trabalhada e falada para o consciente. Os meus pacientes sabem, é por isso que eu trabalho na micro falando muito pouco,
né? E quando eu preciso ressignificar alguma coisa consciente que foi achada e que eu vejo que o padrão comportamental consciente do paciente está ainda daquela forma, eu peço para a psicologia fazer, porque a maestria deles é fazer isso. Eu não trabalho com ressignificação consciente. Então, tem que entender um pouquinho melhor o que você quis dizer com essa micro piora para depois melhorar. Porque, às vezes, o excesso de informação passada na micro é perigoso, principalmente para pacientes emocionais. Porque você pode falar alguma coisa que achou e a percepção da pessoa está totalmente distorcida e ela interpretar outra, né? Por isso que eu trabalho mais quieta na microfisioterapia e os resultados vêm sendo muito melhores dessa forma. Fer, a gente tem 6 minutos para dar tchau. Ninguém mais quer fazer pergunta, tá tudo bem, tá todo mundo satisfeito aí do outro lado. Dê um feedback pra gente. Pessoal, se vocês quiserem mandar mais alguma perguntinha pra gente responder, que a gente falou. Eu consigo ir lendo os feedbacks de vocês, que estão maravilhosos, mas eu não tô parando a live para responder, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza que a Fer também a gente fica bem feliz de ir lendo as coisas legais que vocês vão colocando aí, né? Como eu falei, a minha primeira experiência, assim, dessa forma, né? Quando a Ju me convidou, eu falei, Ju, eu não sei nem ligar a live, não sei fazer. E antes de entrar, eu tive minhas dificuldades também. Mandei uma mensagem para ela, Ju, não tô sabendo entrar. Agora eu descobri. Mas está sendo maravilhoso. A Ju em Curitiba, eu aqui em São Paulo, e a gente podendo trazer, né, informação, conhecimento e trocar com vocês. A Ju falou para mim, tipo, fica tranquila, vai ser um bate-papo e vai ser uma delícia, e de fato, né, tá sendo assim. E é muito bom ver as carinhas conhecidas aqui, né, aqui fazendo comentários e tudo mais, traz uma grande satisfação e tenho certeza que a Ju também sente isso, né, o nosso coração fica quentinho, né. Tô bem feliz, eu tenho uma admiração gigantesca por você. E falo com você, me dá mais saudades de São Paulo. Eu fiquei com saudades também. Espero que a gente possa se encontrar e fazer várias outras coisas juntas. Está convidadíssima para fazer mais lives comigo. Já aceitei e saiba que a admiração é totalmente recíproca, tanto minha quanto do Fê. Né, a gente... Um beijo no Fê, que tá aí também. Ele tá lá dentro, ele foi assistir lá dentro. Nós somos seus fãs do seu trabalho, fãs do amor que você dedica às pessoas com quem você trabalha. É muito bonito e é inspirador também, Ju. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, gente. Obrigada, Fer. Obrigada mesmo. Meu coração tá cheio de amor. Fiquei muito feliz com essa live, muito feliz pelos feedbacks. Pessoal, muito obrigada por terem ficado com a gente e ter trocado esse feedback, que eu acho que para a gente profissional que despende um tempo para fazer isso, vir aqui conversar, isso é o que mais vale a pena, ver que as pessoas estão gostando e que está sendo transformador para elas, né? Com certeza. Então, tirem print, por favor, porque eu vou passar esses livros nos finais desse Setembro Amarelo, acho que vai ser importante para vocês. Foram livros que me ajudaram muito, eu acho que como forma de retribuir tudo que fez por mim, acho que é importante passar, porque alguma palavra que vai ser direcionada a alguém... Eu vou mandar alguns livros para você postar para eles também, Ju, para contribuir. Tá? Perfeito. Aí, gente, muito marquem. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos que acompanharam a gente aqui nessa live no Instagram. E até a próxima, Ju. Até, que seja breve. Marcar. Um beijo, amor. Tchau. Tchau.